A novela finalmente parece que tá acabando. O Santos parece que vai anunciar logo logo nos próximos dias, de repente até horas, a renovação de contrato com o Neymar, segundo informação aí dada em primeira mão pelo meu querido amigo Fábio Sormani no canal dele. A renovação deve acontecer até sexta-feira, e sexta-feira é justamente o dia que o Santos se reapresenta no CT para a intertemporada, para a volta do Campeonato Brasileiro, no dia 27. Né? As férias vão até o dia 26. Representação marcada para o dia 27. Eu imagino que tem muita gente curiosa para saber o que eu penso com relação a isso. Eu já deixei muito claro qual para mim deveria ser a postura do Santos. Tem vídeos aqui no canal que explicam muito bem isso, mas também acho que a gente tem que olhar para frente. O mundo não é como a gente gostaria que ele fosse. O mundo é do jeito que ele é. E eu também disse e dizia que eu achava que ia renovar. Que não tinha outro caminho melhor para o Neymar, principalmente, do que continuar no Santos, continuar no futebol brasileiro. Acho que seria complicado para ele, em termos de clima, trocar de clube, em termos de imagem, fazer esse movimento. Ia ficar bem feio para ele. E ele é um cara que tem que cuidar da imagem, porque ele ganha muito dinheiro com a sua própria imagem. E acho que seria difícil ele voltar para a Europa, para um time de terceiro escalão, porque Fenerbahçe não está nem no segundo escalão, parece que foi o único time que fez proposta para ele. E Liga dos Estados Unidos, há um ano da Copa, querendo jogar a Copa, eu acho que ele teria um certo receio de encarar um desafio como esse, e com a seleção hoje sendo comandada por Ancelotti, ele ficar fora de uma Copa. Então, apesar de todas as falas do Neymar pai, que sim depreciam o Santos, que sim tratam o Santos como uma última opção ali, e que magoou e machucou muito o torcedor, eu achava que ele ia ficar. E a partir do momento que ele fica, a gente precisa encarar a realidade. É bom para quase todo mundo, só não sei se é bom para o Santos. É bom para mim, é bom para todos os outros produtores de conteúdo aqui, todos os outros. É bom para o torcedor que vai ter uma esperança maior, por exemplo, de enfrentar o Palmeiras e o Flamengo. Se você pega com o Neymar, você tem uma outra expectativa com relação ao jogo, você tem uma outra motivação até mesmo para ir no jogo. E por que eu falo que é bom para todos os produtores? Porque, cara, você fazer um pós-jogo do Santos depois de uma atuação ou muito ruim ou muito boa do Neymar vai atrair audiência. Vai atrair audiência não só da comunidade santista, mas de outras torcidas. Você ter o Neymar no clube, você tem uma relevância maior. Então é muito difícil, ainda que você ache que para o Santos, para o futuro do Santos, seria melhor se livrar do Neymar, da família do Neymar, é muito difícil ter coragem de vir aqui e dizer isso. Porque impacta diretamente naquilo que você ganha em termos de audiência, no seu dinheiro, no teu bolso, irmão. Então, poucos têm essa coragem. Alguns outros têm essa coragem, mas insistem em achar que o melhor caminho é esse. E, gente, no final do dia, eu tento olhar para as opiniões alheias e não descredibilizar, falar, esse cara pensa assim porque ele não é santista. Não, eu acho que todo mundo está pensando no bem do clube. Só que existem caminhos e caminhos. O meu caminho não teria sido esse. O meu caminho teria sido pensar num Santos mais coletivo, num Santos sem uma estrela dessa, até porque quais são os moldes do contrato? Desse novo contrato que nem foi assinado. A gente vê especulações por aí, vai ser assim, não vai ter mais imagem, aí vai ter um valor fixo, um valor de produtividade, etc e tal e tudo mais. Mas no primeiro contrato, quem imaginava, quem era o repórter, o jornalista que sequer imaginava que o Neymar ganhava uma coisa próxima dos 21 milhões de reais antes de eu, junto com o Pedro Lopes, revelarmos isso no UOL? Ninguém sabia. O Santos protegeu, o Santos e NR Sports protegeram isso a 7 chaves. Isso só foi vazado porque eu tive acesso ao contrato, fui no UOL para poder ter mais alcance também, para todo mundo ficar sabendo. E hoje todo mundo sabe que o contrato foi esse, todo mundo comenta sobre isso. Teve jornalista naquela época que tentou me desmentir. Não, é mentira. Né? O Ricardinho Martins falou, não, é mentira que ele ganha 21 milhões de reais. Ganha 9, alguma coisa assim. Aí teve a Natália Ferrão, que foi lá no programa do De Olho no Peixe, dizendo que, na verdade, não era 21 milhões de reais, que não sei o quê. Hoje eu acho que todo mundo sabe que eram, né? Até porque o próprio Marcelo Teixeira, quando ele assume a dívida ao Neymar pai, ele dá a entender que era aquilo mesmo. Então, o meu ponto é, quais serão os termos do novo contrato?
Porque assim, é bom pra mim, é bom pra todo mundo que comenta sobre o Santos, é bom pro torcedor que vai poder, em tese, né, se o Neymar jogar, se recuperar, porque essa é uma outra questão que eu também vou falar aqui, mas se ele estiver disponível, é um atrativo muito grande de relevância, é bom pra televisão, é bom para o Neymar, que vai estar na sua casa e, portanto, vai ter um ambiente e um nível de competitividade interessante para se preparar para a Copa, mas a minha dúvida é se é bom para o Santos. E eu só vou saber se é bom ou se não é bom para o Santos tendo acesso ao contrato. As pessoas estão chutando. Porque esse primeiro contrato eu afirmo categoricamente que foi horroroso para o Santos. Existe o discurso de o Santos arrecadou dinheiro suficiente para pagar o Neymar, mas não pagou para pagar a dívida. Se o Santos fez isso, é porque o Santos está afundado em dívidas. E aí, nada muda o fato de que agora está pendurado numa dívida com o Neymar Pai até dezembro de 26, que vai custar 5 milhões de reais por mês, num clube falido. Não importa se o Santos pagou, se o Santos não pagou, se o Santos arrecadou, se o Santos não arrecadou. O fato é que o Santos hoje tem uma dívida de 85 milhões de reais de curtíssimo prazo até dezembro de 26. E se for parcelada sem juros, vai chegar próximo dos 5 milhões de reais. Isso fora o novo salário do Neymar, fora os gatilhos que a gente não sabe quais. Contrato de produtividade, beleza, mas qual a produtividade? Quanto ele vai ganhar por cada gol, quanto ele vai ganhar por cada assistência, quanto ele vai ganhar por cada vitória, por uma classificação coletiva do time, por uma Sul-Americana, por uma Libertadores se vier. Quanto ele vai ganhar? Ninguém sabe. Ninguém te trouxe essa informação. Porque ninguém tem. E eu só vou poder dizer se é bom, se vai ser bom ou não pro futuro do Santos depois que eu souber disso. Não tem como. Porque a gente tá falando de um jogador que há 3 anos não joga futebol. O Neymar tem 12 jogos no Santos, 3 gols, 3 assistências. Eu falo que ele não tem gol de bola rolando e tal, que é um fato. Mas tudo bem, ele pode fazer 20 gols de bola parada que vai dar no mesmo. O ponto não é esse. O ponto é que esses 3 gols e 3 assistências aconteceram no Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro é 0-0. Aqui, ó. 0-0. Bicicleta. Qual vai ser o retorno do Neymar em campo no Campeonato Brasileiro em números? Vai valer o que ele ganha? Ele vai estar em campo ou ele daqui a pouco vai meter a mãozinha na coxa de novo, vai ficar mais um mês fora e a gente vai passar a mão na cabeça e vai dizer: ah não, coitadinho, ele está voltando de lesão, agora teve essa parada, é super normal que isso aconteça. A minha paciência se esgotou. Ou o Neymar joga e bem ou é pau. Porque é o seguinte, o primeiro semestre ninguém tinha condição, ninguém sabia do contrato, ninguém viu ele e o pai, né, principalmente o pai, cuspindo na cabeça do Santos, dizendo que voltou por caridade depois de, né, arrecadar 100 milhas. Ou não arrecadar, pelo menos colocar no crédito da conta do Santos, né, porque ele não arrecadou tudo isso que o Santos ainda deve para ele. Mas vai receber em algum momento. Depois de dizer, por exemplo, que se jogasse amém, né, e o próprio Neymar dizer que só não foi pro Mundial porque quis treinar, que não sabia se renovava, ficou enrolando os repórteres, né, tratando o Santos como uma última opção, de fato. Então, naquele momento, antes de tudo isso, a gente protegia, falava, não, cara, assim, se recupera, a gente vai oferecer aqui a estrutura e o amor suficiente para você ter, para você saber que você está sendo protegido para você voltar no seu melhor. Estamos esperando, estamos aguardando. Para mim, isso acabou. Eu não vou dizer o torcedor do Santos, eu não falo pelo torcedor do Santos, eu falo por mim. Eu não tenho mais paciência. Ou ele joga e bem, ou é pau. Claro, não vai jogar bem todos os jogos. Vai ter um jogo ou outro que ele não vai jogar bem. A gente comenta, porque é um jogador comum, como todo outro. Como qualquer outro. Como diz o Sormani, até o Pelé tinha jogos que ele não jogava bem. É futebol, tá tudo certo. Mas ele tem que ser cobrado como o jogador mais bem pago do país. Ele não pode continuar com números pífios. Ele tem que jogar de acordo com o que ele ganha. Ele ganha mais que todo mundo. Vai continuar ganhando mais que todo mundo. Vai continuar ganhando mais todo mundo. Então ele precisa entregar. Precisa entregar. A cobrança vai ser essa. A cobrança, já que o Santos optou por esse caminho, é porque o Santos aposta que ele pode entregar. Porque se você chega e fala pro Santos agora, você vai assinar um contrato de 1 ano com o Neymar, só que é o seguinte, desse 1 ano, 4, 5 meses ele vai ficar machucado. Eu acho que o Santos não assinaria. Eu acho. O Santos está contando que ele vai estar em campo. Então a gente tem que cobrar para que ele esteja em campo.
Eu sei que o jogador não escolhe se contundir, se machucar, nem nada. Mas a postura do jogador fora de campo é decisiva também na hora de jogar. O Neymar não é nenhuma criança, não é nenhum menino que quando tinha 18 para 19 anos, jogava com a seleção, pegava no jatinho e no dia seguinte jogava contra o Figueirense e destruía o Figueirense no estádio do Figueirense. Ele não tem mais esse físico, ele não tem mais essa capacidade. Se ele não se cuidar fora de campo, ele não vai conseguir se recuperar, vai ter uma sequência num campeonato duríssimo que é o Campeonato Brasileiro, com jogo quarta e domingo e muitas vezes jogando em gramados ruins. Então, para isso, se ele quiser manter esse alto nível, se ele quiser participar da maior parte das partidas do Santos, ele vai ter que se cuidar. E mesmo se cuidando, corre o risco, claro, de lesões. Todo jogador corre. Só que qual vai ser o pacote final? O que ele vai nos entregar? De desempenho quando estiver em campo, de postura quando estiver em campo, de não fazer peripécias como ele fez contra o Botafogo, e também de número de jogos. Porque é um contrato muito alto, ele precisa entregar. E agora a minha paciência, Neymar, acabou, irmão. Ou joga, ou é pau, ou é crítica. Não quero nem saber. E eu acho, a minha percepção diante de toda essa relação, como ela foi se reconstruindo a partir da volta do Neymar, com ele sendo recebido como Deus, e essa relação se estremecendo muito ao longo do tempo, eu acho que o torcedor do Santos pensa um pouco parecido. E que se acontecer do Neymar ter uma sequência de jogos abaixo, pode acontecer algo histórico, como ele sair vaiado na Vila Belmiro. Pode acontecer. Acho que isso vai acontecer? Não sei. Apostaria que não, mas também não ficaria surpreso se sim. Coisas como aconteceram naquele jogo do Botafogo, ele ser expulso infantilmente e ser aplaudido, ter seu nome gritado, eu acho muito pouco provável que se repita. Eu acho que hoje, o torcedor do Santos que ainda quer o Neymar, tá dizendo, beleza. Muitos dizem, né? Tá ruim com ele, pior sem ele. Então prove pra gente que é pior, que é menos pior com você. Atue, mostre. Eu acho que o torcedor do Santos tá nesse lugar. Não tá mais no lugar de, Neymarzinho, faça tudo, vamos passar a mão na sua cabeça. Não. Agora o torcedor do Santos quer que ele entregue. E o ponto é, entrega. E ele vai ter uma pressão agora de jogar no Santos que ele nunca teve na carreira dele. Talvez só quando ele começou, que ele tivesse que provar muita coisa ali. Não é fácil você ser um jovem com muita carga nas suas costas e ter que provar para uma grande torcida que você é tudo que acharam que você era há 3, 4 anos que já faziam matéria com ele criança. E ele foi capaz de suportar isso e entregar. Ele vai ter que ser capaz de suportar isso e entregar de novo. E aí sim, se ele suportar isso e entregar de novo, fizer gol em clássico, tomar um protagonismo para o clube, classificar o Santos para uma Libertadores, fazer um baita segundo turno, jogar 90% dos jogos, se comportar fora de campo e ser visto como um jogador de futebol de novo, atuar pela seleção, não tenho dúvida de que esse relacionamento entre torcedor e o Neymar volta. Mas a pressão nunca foi tão grande para tal. E ainda que ele consiga reconstituir essa relação, o amor dessa relação, eu tenho dúvidas se no pós-Neymar a gente vai olhar para esse período e dizer, foi bom. Porque eu não tenho acesso ao contrato, eu preciso entender o contrato primeiro. Não, a gente vai ver o balanço de 25 só lá no ano que vem. O rombo, se é que ele existe, ou as receitas aumentadas, como diz o Marcelo Teixeira que teve, né? Quanto o Santos vai arrecadar mais em 2025 com relação ao que arrecadou em 2024? Vamos ver, vamos descobrir em balanço. Isso a gente vai ter que analisar os números, eu não vou me abster de analisar isso, porque isso é sobre o futuro do Santos. Eu sei que pouca gente tá ligando pra isso. Tá preocupado com o time que vai jogar contra o Palmeiras. Caralho, mano, para de falar de porra de balanço, para de falar disso, eu não quero saber, fala do Santos, qual o time que vai jogar contra o Palmeiras, contra o Flamengo, a gente tem que ganhar desses caras, os caras estão no Super Mundial e o caralho do Neymar tem que estar em campo, porque a gente tem que falar disso e alimentar o ecossistema. Torcedor, é o seguinte, mas eu tenho que ir além, eu não consigo ficar nisso, porque aí eu vou ser igual a todos os outros, cara, e não é meu objetivo. E não é nem a maneira como eu enxergo as coisas também. Ainda que eu não estivesse fazendo conteúdo aqui, a minha preocupação seria igual. Entendeu? Eu tô preocupado com o futuro do clube. Então vamos ver o que vai acontecer. Primeiro,
Vamos esperar essa definição de fato. A informação é que existe uma reunião hoje para bater os últimos detalhes do contrato, que estaria em tese redigido. Vamos ver até que ponto também o Neymar pai não vai querer esticar mais essa corda. E vindo de quem são, surpresas podem acontecer. Mas o fato é que deve de fato renovar, porque o caminho ficou estreito para a carreira do Neymar. E hoje ele precisa do Santos. E digo mais, quando o Neymar volta, o Neymar precisava do Santos tanto quanto o Santos precisava do Neymar. Hoje, o Neymar precisa mais do Santos do que o Santos do Neymar. Te garanto isso. Te garanto isso. Então, ele vai ter que recuperar essa relação, mostrar dentro de campo o porquê que todo mundo ficou super feliz, soltando balão, tomando vinho, fazendo o diabo a quatro, comemorando o retorno, ou a reassinatura, ou a extensão. Tem que mostrar que essas pessoas estão certas, dentro do campo. E no final do dia, no final do ano, no começo do ano que vem, o balanço vai ter que mostrar que a operação foi benéfica ao clube. Porque a gente vive de bravatas. Ah, o CT, a reforma, o chuveiro, não sei o quê. E as contas do clube? O que está acontecendo? O que está acontecendo com as contas do clube? Quem tem essa informação? Prefiro esperar. Toda cautela é pouco quando se trata dessa gestão. Tá? E dessa amizade, dessa gestão com essa família, que não está muito preocupada com o Santos. Está preocupada, com isso aqui. Importante deixar os pingos nos is. Então vamos esperar. E qualquer outra novidade, eu volto por aqui para comentar. Fechado? Enfim, não me alonguei muito, porque já tinha comentado muito já sobre esse assunto e eu realmente estou cansado. Mas qualquer outra novidade eu falo aqui. Ia falar sobre o Romarinho também, mas eu vi como o Sete disse que não procede, então não vou perder saliva. Porque é um jogador que eu não traria também, tá? Grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.